Olá, bom dia. Viemos mais um Deus em Gotas aqui nesse dia. Hoje com o Jair, né, Jair? Voltando de férias. Voltamos de férias. Vamos voltar agora ativa, né? E hoje caiu o que na Bíblia, Gigi? Hoje caiu aqui a oração do profeta, Sim. né? O capítulo 3 de Abacuque, que fala da oração que o profeta fez a Deus, né? Aqui no capítulo 3 é uma resposta do profeta novamente para Deus acerca do capítulo 1, que ele faz uma oração ali, exigindo de Deus que ele fizesse alguma justiça por algumas situações que ele estava vendo e o desrespeito contra a sua lei. E aí a Bíblia diz que Deus, no capítulo 2, vai dizer para ele tudo que está proposto a Deus fazer em relação a tudo aquilo que o profeta pede a ele. E na terceira ele vai falar assim, no primeiro verso aqui, em tom de lamentação, ele fala assim: Senhor, eu ouvi a vossa mensagem e enchi-me de temor diante da vossa obra. Ou seja, ele ouviu tudo que Deus disse para ele e se encheu de temor. Por quê? Por que nós temos que temer? E por que o profeta temeu? Porque todos nós sabemos, irmãos, que toda palavra que está escrita na Bíblia, toda palavra escrita por Deus, determinada por Deus, ela não cai por terra, não passa. Porque a Bíblia diz também em Mateus: e passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, não passarão. Ou seja, tudo que Deus determinou para acontecer e para ser dessa forma, vai ser. Independente de qualquer escolha do ser humano, independente de qualquer ação do ser humano. O que está escrito que Deus diz que vai fazer e diz que ele vai cumprir independente de quem seja os ouvintes ou os praticantes da lei. E aqui o profeta ele teme porque Deus diz que vai fazer coisas horrendas para poder punir o povo que está em desobediência, ali seguindo a idolatria e desrespeitando toda a lei de Deus. Todos nós sabemos, irmãos, que Deus tem uma lei, Deus tem orientação para todas as coisas, para todas as áreas da nossa vida, seja ela profissional, seja ela sentimental ou espiritual, familiar, toda a área da sua vida tem uma instrução na palavra de Deus aqui. Tem alguma recomendação de qual é a vontade de Deus para a sua vida em relação àquela situação. Então, nós como os ouvintes ou leitores da palavra, sabemos em determinadas ações como agir de acordo com a vontade de Deus. E muitas das vezes, irmãos, pessoas que perdem o temor de Deus, eles têm na sua consciência o correto de se fazer, mas pelo seu orgulho, pela sua vontade própria ali, da carne, sei lá, ela inclina para fazer aquilo que ela quer, desrespeitando a lei de Deus, o que estava acontecendo no capítulo 1 de Abacuque. Eles desrespeitavam a Deus, seguindo lei que eles queriam seguir, seguindo padrões que eles queriam, desobedecendo aquilo que Deus estipulou para serem abençoados. E aqui ele fala: eu ouvi a tua mensagem e temi. Uma pessoa sábia, irmãos, ele teme a Deus, porque sabe que todas as bênçãos de Deus estão sobre aquele que obedece. Também a ira de Deus está sobre aquele que desobedece. Então, se eu tenho sabedoria, se eu sou uma pessoa sensata, eu sei que se eu obedecer, serei abençoado, serei protegido e etc. por Deus, serei ali guardado pela lei. Mas se eu não obedecer, eu sei que haverá uma punição de Deus por isso. E tolo é o que faz isso, que sabe qual é a vontade de Deus e faz o contrário dela. Porque em tempo determinado Deus vai fazer. Talvez o mal não vai vir no dia seguinte. Talvez você vai ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que Deus ponha a sua mão, haja contra a vida daquela pessoa que está em temor, está desobedecendo, que está sem temor, para que ele possa trazer de volta a lucidez da pessoa. Porque é louco, irmãos, é louco a pessoa que sabe qual a vontade de Deus, que é soberana, que é poderoso, que ele tem toda a força e todo o poder. Quem há de resistir a Deus? Quem é que vai ficar falando: não vou respeitar essa lei do Senhor, vou fazer do jeito que eu quero, e vai prevalecer? Não vai ficar ninguém, irmãos. Não é que Deus está sendo, como é que eu posso dizer? Vingativo ou maldoso, assim, manipulador. Deus não é manipulador, irmãos. Ele tem leis, ele tem regras de viver, de como a gente tem que viver em sociedade, em todas as coisas. Então isso, se nós ser orientado por Deus, que é o Criador de todas as coisas e estabelece todas as coisas, Ele sabe o que é bom, o que vai dar errado. Então Ele te orienta a fazer o que é certo para que dê certo e você fuja de problemas. Mas quando você não quer ouvir essa direcionamento de Deus, esse conselho de Deus, e a gente vai fazer o que a gente quer, nós vamos errar em alguns pontos, e aí será via colete daquela erro, daquela atitude nossa. E isso, irmãos, é muito ruim, porque é melhor a gente temer, ouvir a voz de Deus e permanecer nela. E outra, uma coisa que eu quero dar para esses irmãos: Deus não muda conforme a situação que você vive. Você que tem que mudar para viver de acordo com a vontade de Deus. Não adianta falar: mas eu estou passando por isso, Deus vai me liberar agora porque é o momento que eu estou passando. Não, a palavra de Deus não muda e não varia, ela é eternamente. Então, se está escrito desde a fundação dos tempos que é assim,
Vai ser assim até o último dia. Não adianta A, B, C, uma multidão querer que muda isso, porque não vai mudar. Entende? Então muitas pessoas às vezes sofrem porque perde o temor. O temor é muito importante, irmãos, porque sobre o temor vem a sabedoria. O princípio do temor é a sabedoria. Se você tem sabedoria, você teme a Deus. Porque Deus não vai deixar que passe nenhuma palavra, não vai deixar se escarnecer, não vai deixar que se zombem dele, não vão deixar que fiquem tirando sarro ali, Deus não fez nada comigo. Deus vai fazer, porque tanto como ele é poderoso para abençoar e te colocar em lugares altos, como também pode ele te abater e colocar em lugares baixos para mostrar que ele é Deus, se você estiver em afronta e em desobediência a ele. Mas enfim, irmãos, façam como o profeta aqui, na oração 3, ouvi a tua palavra e temi. Tema a Deus e você vai ser bem-aventurado, você vai ser próspero, você vai ter proteção de Deus. Sim. Amém? Essa parte que Deus falou. Essa palavra é muito importante para a gente começar a pensar na nossa fé, né? É aquilo que você faz com a fé, com a tua fé, para que você saiba esperar o tempo exato de Deus. Não é o teu tempo, é o tempo de Deus que vai mostrar todas as coisas e vai fazer com que você tome atitudes. Né? Que nem a mãe aqui que foi presa com seus 7 filhos. E o rei, por um capricho, queria que eles comessem carne, sabia que eles não comiam carne de porco, né? E eles foram resistindo, não comer uma comida, gente. E eles foram perdendo parte do corpo, né? Porque você falava a língua, o dedo, ele foi cortando, matando, mutilando os filhos na frente da mãe. E todos eles morreram, né? Por quê? Porque não traíram a fé que tinha em Deus. Se aquilo que eles acreditam era de Deus, eles não traíram, eles morreram por isso. Então isso fica para nós pensarmos, qual é o tamanho da sua fé? Né? Quem você tanto teme? Você teme Deus realmente? Você teme ou você quer se entregar por uma obra ruim, ou algo que você quer implantar, que não é vontade de Deus, e você quer fazer contra a vontade de Deus? Você acha que vai dar alguma coisa certa? Aí vocês vão falar, mas a mulher morreu porque as crianças morreram. Ela morreu porque Deus deixa dar exemplo de fé. Porque o rei, até ele ficou mal. Ele estava mandando matar. Só que ele admirou o tamanho da fé, da força daquela família. Né? Ele não tem um dedinho daquela fé. Né? Então assim, o que vai acontecer com aquele reino? Vai ser destruído. Né? Vai cair. Por quê? Porque ele foi uma pessoa arrogante. Uma pessoa que ia respeitar, né, um Deus que ele segue. O próprio rei quis respeitar aquele Deus, né, que aquela mãe e os 7 filhos seguiam, que é o nosso pai. Então assim, hoje eu pergunto, quantas mães aí, né, que não pensam nos seus filhos, que fazem por sua conta e própria vontade as coisas, ou então que educam muito mal os seus filhos, com medo de que a criança sofra alguma coisinha, não deixa a criança viver, não deixa a criança ser gente, né? Tá, aquele cuidado excessivo em cima, né? Porque não temem ao Senhor, não tem fé. Porque quando você tem fé, você deixa aí que vai voltar para você melhor. Vai cair ali, ó. Avisei, vai cair. Você quer ir? Vai. Caiu? Vem chorando, vem com os dentes quebrados, vem tudo arranhado? Aprendeu, não aprendeu? Agora se você vai lá em cima, não vai cair, vai começar a segurar tudo, sabe? Até quanto você vai segurar essa pessoa? Essa pessoa não é sua. Essa pessoa veio aos seus cuidados por um tempo, mas essa pessoa para o mundo, né? Então assim, se a pessoa está teimando, deixa aí, né? Vai fazer o quê? Deixa ela provar para você que ela sabe, que ela pode, que ela não vai, ela vai lá na frente e vai dar certo, ela não vai cair. Você está falando que ela vai cair, ela fala que não, deixa ela aí. Porque como que você vai prender alguém sem ela aprender que a queda, é com a queda que você aprende? E aí vai acontecer o quê? A pessoa que você está prendendo, ela vai virar a vida inteira e falar assim, não deu certo porque você não deixou eu fazer, porque você não deixou eu ir, porque você não deixou eu tentar. Oi, meu filho, então vai, tenta, mas seja responsável, se cuide por você, não fique na dependência do outro. Aí é ser mimado, né? Porque daí você quer fazer tudo, mas que o outro se socorra, não é assim, né? Então você vai fazer por seu próprio esforço, por sua própria vontade. Você vai lá e você quer teimar, você quer fazer algo que não que Deus não está falando para você fazer, mas você está teimando, então você tem que arregaçar sua manga e enfrentar essa barra aí.
né? E não pensar no que o outro... Né? É fácil você fazer algo que você quer com outros te custeando, né? É muito fácil você largar teu emprego, você largar a sua vida, você largar a tua profissão e viver às custas de alguém. Mas vai largar e você vai tentar lá se virar sozinho, né? Se sustentar sozinho, andar pelas suas próprias pernas. Então, se você quer, tá teimando, assuma a responsabilidade, assuma o que você vai fazer. E preste atenção que você vai ter, assuma também depois e aguente as consequências daquele ato seu. Então, é tudo isso, gente. Para a gente aprender, a gente tem que deixar a pessoa ir. Por mais que você fale para um filho, não faça, não vai, né? E tá teimando de ir, deixa que vai, entregue nas mãos de Deus. Então, vai que Deus o acompanhe. Deus o acompanhe, né? Então, assim, é essa fé que nós temos que ter, essa liberação. Porque se Deus está conosco e Deus não está falando para nós fazermos tal coisa, para não passar a mão na cabeça da pessoa, para deixar ela tá teimando, tá tirando a tua paz, tá gerando seu equilíbrio, mas tá teimando e quer ir, vá. Se for de Deus, dá certo. Se não for de Deus, não vai dar certo. Mas eu me permito estar no meu canto quieto, porque eu quero paz, porque eu não senti que a mão de Deus tocou em mim, para poder falar assim, eu vou te ajudar para você fazer tal coisa que eu não acho certo. Se eu não acho certo o que você vai fazer, eu não vou ter que te suportar, eu não vou ter que te sustentar, eu não vou tirar minha paz para fazer alguma coisa que eu sei que vai dar errado. Não que eu estou agorando, mas Deus não falou comigo, então não é culpa minha, né? Eu estou no meu ponto de equilíbrio, na minha conforto aqui, junto com Deus em paz. Tem alguém tentando tirar minha paz, aquela pessoa, deixa-o ir, mas se sustente, não me coloque nessa onda, né? Porque eu não quero saber, estou em paz no meu canto. E assim, a partir do momento que a pessoa vai, ela tem que ter fé que Deus está com ela, né? Ela não tem que provocar o outro para o outro sair da paz dele, tirar ele do caminho de Deus, para que aquilo que ela vai fazer, se quebrar, cara, os dois têm que quebrar. Ah, mas aí vai falar, se não vai, olha só como é difícil. Se a pessoa não vai, você não deixa aí, é porque você não deu certo, porque você não deixou. Se a pessoa foi, né, e você não ajudou, é porque você não ajudou. E se você foi junto, os dois quebraram a cara, perderam tudo, né, se não é vontade de Deus. Olha como é difícil lidar com pessoas que são teimosas, né, querem teimar contra as leis de Deus. Então, sempre tem que deixar bem claro, estou aqui. Se você quer tentar, você tenta por tua livre, espontânea vontade, né? Não estou sentindo que é minha vez de te ajudar, mas você assuma as consequências, né? Estou no meu canto orando até por você, que dê certo, né? Se Deus quiser, dá certo, mas se não for por Ele, não vai dar certo, né? Se você estiver errado, você vem me pedir perdão, e se eu estiver errado, eu peço perdão para você. Só que no momento, me respeite, que o meu canto, que eu sinto que Deus quer para mim é isso. Se você sente outra coisa, você vai e faz, né? Ninguém nasceu colado em ninguém. Então, assim, a teimosia perante as leis de Deus, nós sabemos no fundo, sim. Se é teimosia, se é capricho nosso, se a gente quer ir para algum lugar por capricho, por vaidade, ou por uma doideira nossa, sair do nosso conforto. Nós temos pessoas menores, nós temos que ser responsáveis por elas. Então tem muita coisa aí que envolve, gente, que a fé em Deus tem que ser inabalável mesmo. Tem que ser aquela fé, perguntar para o Senhor, é isso mesmo ou não é? Se não for, aquiete seu coração, né? Abaixa essa bola e fique quieto no lugar que você está, porque você vai se dar mal e vai poder, talvez prejudique. A gente nunca sabe o castigo de Deus, como a mão de Deus vem sobre a gente. Se vem sobre a gente, se vem sobre os nossos. Então você tem que estar sempre alerta àquilo que vem de consequência da parte do Senhor. Ele é misericordioso, mas ele não é tonto. Ele sabe muito bem o que você pensa, o que você sonda. Ele sonda seu coração e sua mente. Se você está fazendo por sacanagem, por vaidade, por maldade e por capricho, você vai colher alguma coisa muito ruim ali na frente. Então o alerta de Deus vem aí, para as pessoas que são teimosas com as leis de Deus. Então vamos pensar nessa semana sobre essa teimosia nossa aí. Amém? Amém. Que a vontade de Deus coincida com a sua, mas se não coincidir, que
prevaleça a vontade de Deus. Uma grande semana a todos. Amém. Né? Fiquem com a paz do Senhor. Amém. Todos fiquem com a paz de Jesus. Tenham uma ótima semana. Até sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser.